É uma noite de reconciliação, amém? 今日は主に立ち返る夜です。 Eu creio que o Senhor começou algo nessa noite 神様は今晩何かを始め e た até と o 思います。 término dela, この終わりまで o Senhor vai mexer em nós. 私たちを主は動かしてくださること。 Reconciliar é 立ち返るというのは quando nós temos alguma desavença com alguém que a gente gosta muito, 私たちが大好きな人と何か行き違いがあった時 que に a gente porventura, que a gente tem uma intimidade, ちょっと親密のある関係の人 mas que de repente por algum motivo で何か se desentendeu. 小さな理由で Se 行き違いがあっ desalinhou. てでうまくいかなくなり Então reconciliar でその立ち返る悔い改めるというのは é trazer de volta, né? Ajustar aquilo que foi quebrado. 壊れたものを作り直すという意味を持っています。 E foi uma semana bênção, mas uma semana de guerra. Eu passei essa semana assim. 本当に私は素晴らしいあれを1週間を過ごしましたけれども戦争の時でした。 Já umas 2 semanas eu estava me preparando né, para liberar uma palavra. で私は言葉を2週間前から準備していましたが Mas na quinta-feira o Senhor falou comigo, 木曜日に主は語った ministrou ao meu espírito, disse: não é essa palavra. その言葉ではないと主は私の霊に語り Eu ました disse: nossa, mas é uma palavra tão bonita, tão boa. 素晴らしい言葉なのに Aí o Senhor disse: mas foi construída por você. 神様はでもその言葉あなたが作ったと言いました Eu quero que você ouça a minha voz para trazer aquilo que está no meu coração. で私の心にあるものをみんなに伝えるために私の声を聞い E て é ください muito complicado, 本当に難しいんです porque quando você já traçou algo, aquilo já está no nosso coração para transmitir. で本当に私たちはその何かを準備した時それを Quando 発信する準備が praticamente できて assim, um dia antes do culto, 礼拝のほぼ1日前に o Senhor apronta uma dessas. で神様はそういうことをするんですね Aí eu falei: agora lascou. でもう終わりだというんです Agora é total dependência もう dele. これから完全に彼に頼る Porque a palavra, na verdade, ela sempre vai estar pronta. で皆さん言葉はいつももう準備されているんです O ministro é que tem que se preparar todos os dias メッセンジャーが毎日準備されなくちゃいけないんで para す trazer o coração de Deus para a terra. 主の心を地球に持ってくるためには E o Senhor e nós sabemos disso e ministramos sempre isso. で主はいつも私に語って私はこれを知っていますが Nós sabemos que o Senhor tem um propósito único na minha vida e na sua. 私とあなたの人生で一つの目的を神様は持っておられると Ele quer que nós possamos trazer o céu e manifestá-lo aqui na terra. そして天を持ってきて地球で地球でそれを表すように Ele traçou um projeto para o homem, um projeto de governo, um projeto de domínio, そして彼はこの統治の計画を não 組ん um でおられる domínio humano, mas um domínio do céu. 人間的な支配ではなく天からの支配 E nós precisamos a cada dia nos conscientizar disso. で私たちは毎日これをもっと理解しなければいけ E ない nós perdemos isso, nós perdemos essa origem. そして私たちはこの起源を失ってしまってい E るん o です Senhor, nesses dias, está mexendo na sua igreja で神様はその時教会を動かしておられるん para です trazê-la de volta nessa origem, でその起源に戻すために para colocar o homem onde ele tem que estar. 人がいなければいけない場所に人を置くために E nós estamos no caminho certo. で私たちは正しい道にいるんで Nós す temos aberto o nosso coração como igreja. 私たちは教会として心を開いています Como líderes, a gente está buscando estar no centro da vontade de で Deus. 私たちはリーダーとして主の見前に主の中心にいた E a いと gente pode ver que tem muitas pessoas com o coração aberto. 願いますし多くの人たちが心を開いているということを Mas 理解 estar でき com o ます coração aberto e atingir essa origem で心を開いているのとその起源にたどり着くというの e は estar alinhado realmente com os そ céus, して本当に天と調子を合わせているならば isso nós vamos passar por um processo. 私たちはそのプロセスを組まなければいけません Eu quero que você abra a sua Bíblia どうぞあなたの聖書を em Marcos 14, 26. マルコの、14章26節 E o Senhor ministrou ao meu coração dizendo:
そして主は私の心にミニストリーしてくれました。 Muitas pessoas não avançam de nível 多くの人たちはなぜレベルが上がらないのか、 porque não conhece o seu limite. 自分の限界を知らないからである。 Nós precisamos saber lidar com o nível que nós vivemos hoje. 私たちは今生きているレベルを理解しなければいけな Só い。 depois que você souber lidar onde você está, そして自分のレベル、自分がどこにいるのかを理解した時 é だ que け você vai ser promovido para um próximo nível. 次のレベルにたどり着くことができるんです。 E é dentro desse contexto そしてこの内容の中 que で eu quero trazer uma palavra nessa noite. 皆さんに言葉を開いていきたいと思いま O す。 Senhor diga para o povo que eles precisam reconhecer o seu limite. 民にこう言いなさい。自分の限界を知らなければいけないと。 Porque se nós não sabemos o limite que nós estamos, 私たちの限界を知らなければ nós vamos nos perder, 私たちは自分を見失い、 nós vamos desfocar. 私たちはフォーカスを失い、 E nessa noite, 今晩 se você realmente saiu da sua casa não por obrigação, あなたは無理やり家から出てい não ない para ならば bater um cartão, 何かタイムカードを打つためではなく、 estiver com seus ouvidos espirituais, あなたの霊的な耳を、 estiver com seu coração totalmente rendido, あなたの心が完 eu 全 tenho に神様 certeza に que o Senhor vai falar no seu coração nessa noite. こう報復しているならば、神様はあなたに語ります。 Precisa ter uma expectativa no seu coração. あなたの心では何か期待がなければいけ Você ないんで precisa す。 saber que vai valer a pena, né, a sua caminhada com o あ Senhor. なたの主との歩みが価値のあるものだとあなたは理 A 解しなければ lição いけ de ま casa せん。 eu fiz. 私は宿題をやりました。 Se você estiver atento, あなたが目を開いているなら Deus vai ば、 falar nessa 神 noite. 様は今晩語ります。 Marcos 14, no verso 26. マルコの14章の26節 É um texto muito conhecido. 本当に有名な箇所です。 E eu falei, Senhor, mas essa história aqui eu já conheço. O que eu vou tirar dessa história? 神様、私はこの話は知ってます。どうやってこれ Essa を história 変えまし a ょう。 tua igreja já conhece. O que nós vamos aprender aqui? あなたの教会はもうこれも知っているし、何を覚えるこ O とがで Senhor きるで falou, しょうか。 obedeça, e eu falo. 神様は従いなさいというので私は語 E りま diz す。 assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém, eu vou me escandalizar. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje, ainda nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes você vai me negar. Mas ele ainda disse com mais convicção: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Vai em Lucas 24, 54 agora. 32節まで読みました。ルカの24章開いてください。 Já deve estar na tela. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. E como certa criada, vendo estar assentado no fogo, pôs os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, eu não te conheço. Eu não o conheço. E pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passado quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: e antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Senhor, esta é a tua palavra. Pai, traz uma revelação, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, amém.
O interessante é que lá em Marcos, で面白いのはマルコに書いてあるのは para chegar aí nesse onde nós lemos, 私たちがたどり着く、読んだ場所は a Bíblia diz que Jesus havia convocado os discípulos dentro dessa mesma passagem そしてイエス様は弟子たちをその場所に呼びつけ para a て gente se localizar, talvez no início do capítulo. No 14, verso 12. マルコの14章の12節あたりに Seria a primeira ceia ali dos discípulos. 弟子たちの初めての晩餐でした Incrível que hoje é ceia. で今日も晩餐の日です E o Senhor falou com os discípulos e disse, mandou 2. Falou assim, olha, você vai em certo lugar e ali você vai conhecer uma pessoa e essa pessoa vai mostrar para você um lugar e ali nós vamos estar ceando nessa そ noite. してイエス様は2人の弟子を呼びつけてそこにある場所に行きなさいそこに私のことあなた方のことを知っている方がいるのでそこで晩餐を取ります Que と言いまし aquela た noite era uma noite de graduação. そしてあの夜は、卒業式のようなものでした Era a noite onde o Senhor ia reunir os seus discípulos que já estavam andando com ele há quase 3 anos. 自分の弟子たちを、呼びつけてもう3年も一緒に自分の弟子たちと一緒に E 歩い eles てるん iam です sentar naquela mesa. そして食卓について E eu acredito que os discípulos estavam todos そ felizes. して弟子たちも大喜びだったでしょう Afinal, a ceia seria uma festa, um momento que Bom, estariam jantando あの juntos. 夜の晩餐というのは彼らにとってのパー E ティーだったんで se す você observar o texto, você vai ver que logo de manhã eles já começaram a preparar a ceia. そしてもう朝から彼らはこの晩餐のことを準備しておられると、 A 書いてあ encontrar り o ま lugar, す場所を見つけることや a preparar todas as coisas, 全てのものを準備し o て que eles iriam comer. そして彼らが何を食べるか Era um dia de festa. 祭りの日ですパーティーの日です Então imagina, ele falou, nós vamos sentar na mesa com o mestre あ nessa 私た noite. ちは今日師匠の食卓に着くんだ、ね、 Imagina você sabendo que vai ter uma festa à noite. 夜パーティーがあるとあなたは Você そう知って pega a sua て melhor roupa, 一番いい服を着て você se prepara 準備をして e você chega no lugar, そしてある場所に着いたら tudo bonito como está aqui hoje, 今日のように全て綺麗になって aquela て mesa maravilhosa, 美しい食卓が prometeram para você que era uma festa linda, que Deus ia estar もう presente. 確実に神様のいる素晴らしい祭りであると Aí nós chegamos e sentamos そして私たちがたどり着いて座ると e a palavra que o Senhor libera é: 主が放つ言葉は esta noite alguém vai me trair. 今晩私を裏切る者がいる Partiu tristeza. もう悲しみでスタートです Imagina você estar preparado para uma festa. あなたはパーティーを期待してたのに Para que deu em Jesus, mano? イエス様どうしたんだおいも Convida, prepara essa う ceia. 呼ばれたらこんな晩餐を準備 E しとい agora て começa com história triste. 何いきなり悲しい Já 話をして falamos る de traição. もういきなり裏切りの E 話をす pior る ainda que quando perguntaram quem vai ser mestre, そしてひどいのは誰ですかと言った ele 時 disse に aquele que pôr comigo a mão na mesa, no bocado, na comida. 私のパンを取る人だと言ったんです Agora, difícil se nós estamos aqui nessa noite e todo mundo vai colocar a mão no mesmo prato. 面白いのは私たちみんな同じ皿を取るからです Todo mundo fica perguntando, será que sou eu? みんな私かなと E 聞 eu くんです acredito que os discípulos ficaram dessa maneira. 弟子たちもそのようになったと私は Ficaram 信じます constrangidos. 彼らは本当に複雑な気持ちになりました Mas a primeira lição que eu tenho nessa noite 私の思っている最初の、é que 教 todas え as は vezes que o Senhor nos convoca, e principalmente para uma mesa, イエス様が私たちを食卓に e 呼ぶ mesa た nós めに sabemos que é comunhão, 私たちはそれは交わりだと知ってい ceia ても nós sabemos que é comunhão. 私たちは、晩餐聖書のしか交わりだと知ってい Ele ます sabia que era a hora certa e o lugar certo, 正しい場所と正しい時だったんです porque eles seriam fortalecidos para aguentar o que passaria. 彼らはこれから通るもののために力づけられるからです Quando nós sentamos e estamos convictos que o Pai está conosco, 私たちが座るとき確信しています父がいると pode vir o que vier, 何が来ようとも nós vamos estar preparados. 絶対準備はできていると Porque na verdade, na carne nós sempre seremos fracos. 誠に誠に私たちは肉の中に Mas o 必ず nosso 弱みがありま espírito す estará sempre pronto. しかし霊はいつも準備されている Porque o Senhor está em nós. 主が私の中におられるから Aleluia. ハレルヤ A questão é, 問題は falei que nessa noite nós iríamos falar sobre limite. 今晩私たちは制限について言います O que é limite? 制限とは何でしょうか É quando nós chegamos ao extremo
私たち de が algo, 何かの極限に達した時 ao です extremo de uma situação. 何かの状況の極限に立った時 E muitas vezes não são coisas ruins, それは悪いものではなく mas vem uma pressão sobre a sua vida. 自分の人生の上に何か圧力を感じる時 Você pega um soldado que foi preparado para uma guerra. 例えば戦争のために鍛えられた兵士 Então o soldado ele tem toda uma estrutura, todo um preparo, 兵士というのは兵隊は全ての準備があ porque る ele vai para um outro campo lutar com o inimigo. 彼は敵と戦いに行く Então ele é 地に送られ preparado るか para らです aguentar qualquer tipo de 彼は pressão. どんな圧力に耐えられるように準備されるんです Porque lá, se ele for pego, o inimigo vai querer que ele conte alguma coisa, 彼がそこで revele algo. 捕まったら何かを白状しなければい Mas けないよう aprenda に仕 uma 向かれま coisa: す todo ser humano tem um limite. でも全ての人間には限界があるんです E acontece que muitas vezes esse soldado, そういう兵隊たちは na pressão, ele não aguenta 圧力に耐えられずに e acaba às vezes quebrando princípios 多くの基準を乱すんで da す lealdade que ele tinha com alguém. 彼らが誰かに向かって持っていた忠誠心を A 犯すんです pressão faz muitas vezes a lealdade cair por 圧 terra. 力は私たちの忠誠心を地に落とすこ Não と vou があるん dizer で que す você seja desleal, あなたが、従わない人でと言ってるわけではなく porque às vezes nós julgamos. 私たちは時々裁き Nós ます falamos, puxa, esse camarada ou essa mulher é infiel. あいつはダメだあいつは不忠実だと Fez de propósito. わざとそういうこと言ってる Lembra da pregação passada? Nós temos que aprender a ver o próximo, 前のメッセージで私たちは覚えてますか não pela carne. 肉によって人を見てはいけないんで Nós す temos que aprender a vencer os limites. 私の限界を打ち勝つように Saber しなければいけない lidar com o nosso limite. 私たちの限界と向き合わなければいけない Só quem lida e sabe, né, tratar e deixar Deus te conduzir で神様によって導かれることを許した人だけが vai continuar alinhado no propósito. 主の目的と調子を合わせるんです Problemas de amizade, problemas de 例え relacionamento, ば人間関係や友達関係の中で não é porque a pessoa é ruim, mas é porque chegou no limite dela. その人がダメな人だからではなくて Situações do trabalho, situações de negócio, 限界に来てしまったという人です às vezes chegou no seu limite. あなたの限界だったんです E muitas vezes 多くの時 nós queremos suportar isso, 私たちはそれを耐えようとして porque às vezes há um orgulho dentro de nós. 私の中には多く傲慢があるので E nós queremos demonstrar que está tudo sob controle. 私たちは全部大丈夫だよと見せたいんです E é uma das piores coisas que você pode そ fazer. れは、私たちができる最悪のことの一つです Porque quando você perde o controle, aí ele entra. あなたが、コントロールを失った時に主が入るから Quando です você se autoafirma dizendo, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta, 大 vai 丈 dar 夫 jeito, 俺はいけるよ絶対どうにかなるって自分で言ってる eu 時 vou até o final, 最後までいける eu consigo, eu いけ faço. るもう大丈夫 Isso faz parte do seu ego. それはあなたのエゴに関 Você する tem もの que です chegar a um ponto de dizer, este é o meu limite. あなたは私は限界だと言える時期 Até まで来なければい aqui けない eu posso ir, daqui eu não aguento こ mais. こまではいけるけどここからは無理だと Quando nós pegamos a história que nós lemos hoje, 私たちが今日読んだこの話を見ると nós vamos encontrar um homem 私たちは誰かに会うんです fiel, 忠実な人に nós vamos encontrar um homem leal. 本当に忠実な人を見つけることができます Aleluia, lá em Lucas. Lucas では Lucas 22, ルカの22章 verso 54, eu vou ler. 54章を読みたいと思います Quando prenderam Jesus, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. E quando acenderam um fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram com ele, Pedro tomou um lugar entre eles. Pedro foi um homem fiel ao Senhor. ペトロは主に忠実な人でした Pedro foi um homem que, quando o Senhor falou, olha, Pedro estava junto com os discípulos no barco, e ele viu Jesus. ペトロはイエスキリストを船から見た人 E です Jesus falou, venha Pedro. でイエスキリストはペトロ来なさい Nenhum discípulo foi, mas Pedro andou sobre as でも águas. ペトロは水の上を歩いたんです Pedro era ousado. ペトロは本当に大胆でした Enquanto todos discutiam sobre quem era o Senhor,
주가誰なのかとみんな Pedro foi o 論じ合って único que teve a convicção de dizer: Este é o Cristo. 確信持って彼はキリ Pedro ス foi ト o だ。 único que teve a revelação de Cristo no meio ペ dos トロは discípulos. 弟子たちの間で唯一キリストの解き明かしを受けた者。 Pedro era um empresário do ramo da pesca. ペトロは漁師会の中の起業家でした。 Ele podia ser chucrão, mas ele tinha o seu negócio. 彼は本当にダメでも自分の Um dia, 会社を持ってま um dia した。 emprestou o barco e Jesus ali naquele barco ensinou. でイエス・キリストに船も貸してあ E げた ali し、 milagres そ aconteceram. こから奇跡も起きたし、 E Jesus olhou para Pedro e disse assim: Olha, そしてイエス様はペトロを見て言うんです。 a partir de hoje 今日からあなたは você vai ser pescador de homens. 人を取る漁師になる。 A Bíblia diz que naquela hora ele largou tudo. 聖書は彼はあの瞬間全てを捨てたと言い Sabe ま o que す。 que é você ter uma condução, uma estrutura de vida? あなたは一つの人生を持ってい E て、 não olhar lá para nada, para sua condição, para sua posição, 自分の状況や自分の立ち位置を見ないで、 para sua esposa, para nada. 自分の奥さんも見ないで、 Nem parou para conversar. 奥さんとも話 A さなかった。 convicção dele era tanta 彼の確信あまりに que も a 偉大 Bíblia で、 diz que ele largou tudo e foi com 彼は Jesus. 全て捨ててイエス様についていったと Então。você vai dizer que esse camarada era um cara ruim? 彼はダメな人とあなたは言うんですか？ O problema de Pedro é que ele não tinha equilíbrio. ペトロの問題は彼は調和が取れていなかったんです。 Pedro não sabia os seus limites. 彼は自分の限界を知らなかったんです。 Pedro achava que ia dar para lidar com aquilo pelo amor que ele tinha com ペ Jesus. トロは自分の持っている愛によって全てがなされると思ってました。 Então nessa noite eu quero que você abra os seus で ouvidos. すから今晩あなたに耳を開いてほしいんです。 Porque às vezes nós estamos assim como Pedro, ですから私はペトロのようになっています。 prometendo muitas coisas. 多くのものを約束します。 Tivemos conferência, esse ano foi um ano espetacular. 今年は素晴らしいカンファレンスがあって素晴らしい年でした。 Saltamos, pulamos. 飛び跳ねました。多くのことを Ah, しました Senhor, o que o Senhor quer? Casa? 主よ、家が欲しい。 Carro? Tô aqui, tô dentro, é minha casa, é もう meus あげる filhos. 車も自分のものをあ Não げ te ます。 largo por nada. あなたを決して離しませ Pastora ん。 Vera, haja o que houver. ベラ先生何があっても Chuva, sol, temporal. 雨が降ろうと嵐が来ろ Eu うと não も te largo, eu vou continuar aqui Anata- porque tem um propósito. 離さない目的があるから Você rasgou o seu あ coração. なたは自分の心を裂 Você いて fez promessa para pessoas. 人々に約束を Você 話しま disse し que ia fazer. Anata vai Disse yaru que ia até o final. Saigo, mano, e tudo. Chorando, gemendo, você iria. た泣きながらでもあなたは行 Mas くと a 言いました pressão veio でも圧力が来たんで e arrebentou porque você não soube lidar com ela. そして全て破壊されたんですあなたはそれ対応できなかったから Explodiu. そして破壊したんで Ou está para explodir. 破壊しそうなのです Eu não sei como você entrou aqui nessa あな noite. たが今晩どのように入ってきた Mas か分 se かりま Deus せん mudou e deu essa palavra, 神様が私にこの言 eu 葉をく queria れたなら tanto ば falar das dimensões e tantas coisas. 私は次元によって多くのことを話し O たか Senhor ったん falou: です se よ você não trouxer esse povo na essência, あなたがこの民を起 se 源に eles 戻 não さな se ければ reconciliarem no propósito, 彼らは目的の中に入ら se な não ければ verão onde estão os seus limites, 自分の限界を知らなければ eles vão ser mais um Pedro na história. 彼らはまたペトロになってしまう A Bíblia diz o que aconteceu com aquele homem que no verso do capítulo em Marcos, quando iniciou, quando Jesus estava já se preparando já para partir, イエス・キリストがもうあと少しでもう行くというところで彼は era 何をしたでしょう chamado, era o apóstolo, era o discípulo fiel, 彼は忠実な使徒弟子でした parceirão de Jesus por 3 anos. 3年間イエス・キリストの Haja o que 友達 houver, で eu した estou contigo. 何があっても一緒です Agora, quem é esse que a gente lê em Lucas 22? 私たちはルカ22章で読んでるのは A 誰か pressão veio. 圧力が来たんです E o que eles estavam aqui fazendo? そして何が起きてたんでしょうか Quando prenderam Jesus, イエス・キリストが来た時 a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. ペトロは遠く離れてつ E isso い é てい um った problema sério. これは、 Quando não 問題で lidamos す com as nossas debilidades, com os nossos limites, 私たちの限界や私の問題に立た fingimos せ que る時 estamos com Ele. 彼と一緒にいると感じ Porque がします nós vemos ao culto, 私たちは礼拝に来て nós entregamos as nossas 自 ofertas, 分の献金を捧げて nós erguemos a mão na hora do louvor. 手を挙げます賛美の時に Mas se você está desalinhado com Ele, でもあなたが神と調和をとっていないなら você ば pode estar presente, あなたはここにいても mas do Espírito você está distante. あなたの霊はここから離れているんで Porque す não haverá manifestação de glória na sua あな vida. たの人生に栄光が現れることはないん E で quando す as coisas começam a ficar superficiais, 物事が全て上辺になってくる que と você não tem vontade nem botar uma roupa para ir no culto, quer ir do jeito que tá, もう礼拝に来るために服も着 você 替えたくな está い seguindo Jesus de longe. あなたは遠くからイエス様をついていってるん E です veja que eu não estou falando mal de você. 私はあなたの悪口を言ってい Eu るわけで estou はなく contando a história de um homem que era fiel, 忠実な人のお um 話を homem 皆 que さんに聞かせてます amava.
彼は愛していまし Um た homem que era pronto para qualquer coisa, 彼は全てのものに覚悟を mas 決めていま estava した desequilibrado porque não sabia do seu limite. しかも彼は自分の限界が分からなかったので調和が取れていなかったんです Ficamos de longe, ficamos críticos, 私たちは遠くから見たら Ficamos 批判をしま rixosos. す私たちは批判をしま ficamos す religiosos. 宗教家になります Nada tá bom para você. もう何も良くならな Se い reforma é porque reformou. もう改 Se 造した cantou か é porque cantou. Se desafinou é porque ら desafinou. 歌ったからとかずれたからとか Vem uma insatisfação もう何か不満なんです quando desalinhamos o céu. 私たちが天と Há 調 uma 和を取れてない時 insatisfação porque a alma começa a gritar. 不満が生まれるんです魂が叫ぶか Nessa ら noite o Senhor quer tratar na sua alma. 今晩神様あなたの Quer 魂を curar 直し você たい no seu interior. あなたの内側を直したいんです Por isso que Jesus sabia que tinha que tratar naquele dia. ですからイエス・キリストはあの日それ Ele をやら tinha な que ければいけ abrir な o い jogo naquele dia. Olha, あの日彼は全 eu て sou を soberano e aguento. 私は大いなる Eu 主 estou が耐えら contando れ para る vocês que aqui tem traidor. この中には裏切り者がいると Judas foi um camarada que traiu. ユダが裏切り者でした Aqui também tem quem vai me negar. 誰かが私を裏切る人がいる E o melhor lugar é no dia que nós estamos nessa comunhão. でもこの交わりの場所が一番いい場所 Hoje é uma noite de cura. 今日は癒しの夜です Hoje é noite de cura. 今日は癒しの夜です Você não é obrigado a ir além do seu limite. あなたは自分の限界を超える Quando 必 você 要性は chega ないん nele, です você se rende ao あな Senhor. たは限界が来たら主に降伏してください Não endureçais o vosso あ coração. なた方の心を堅くなにしてはなら Se ない você já sai da sua casa armado, あなたが自分の心 não 家 vai から出た escutar 時に nada. 武装していたら誰も何も聞かない Vai ficar servindo o Senhor de longe. 遠くから主に従うこと Se になる desarma nessa noite. 今日皆さん無防備になってく É ださ uma い palavra simples 完璧 que o Senhor está nos dando nessa 単 noite. 純な言葉です神様が与え Ele ている falou, 言 vai na 葉 simplicidade porque eu quero curar. 単純に生きなさい今日私は癒したい Para a dimensão que Ele quer nos levar, 彼が私たちを連れて行きたい次元には nós precisamos romper a pressão. 私たちはこの圧力に耐え Deixa eu な dar け um ればいけない exemplo aqui para 例 você. えば Um avião, quando vai subir, 皆さん飛行機が離陸するとき ele se prepara para subir, ele é pesado. 飛行機は重いんですですから離陸準備をします E ele vai para uma. Primeiro, Mas- nós vivemos aqui na Terra 私たちは e temos climas: 地球 frio, calor, Nunca vento, umidade. そして気候の中で生きてるんです Mas 全て esses 湿 climas ったかったり não são formados na Terra. でもこの気候というのは地で Esses 作られるものではな climas く são formados na atmosfera. そして気候というのは大気圏の中で Quando há 作り uma ます pressão na atmosfera, そして大気 o に圧力が resultado かか é る o と clima que nós estamos vivendo. 私たちの生きてる気候に Por isso que quando você Entendeu, vai Bruno? num aeroporto, ですからあなたが空港 você に vai 行く ver と que き tá, você nem quer ler, né? Atmosfera, não sei quanto, ponto, não sei quanto. 大気圧がどうのかのなんとかヘクト Por パス que カル que se となります mostra isso nos aeroportos? なぜこれが空港で見 Porque せ um られるの avião, quando ele vai subir, 飛行機が離陸するとき ele gasta 25% do seu combustível 彼は自分の燃料の 25% を使うんで na す subida. 登るときです Sabe por quê? なぜかという A と pressão atmosférica é tão grande 大気圧と que いうのはあまりに suga も強いために 25% das energias. 燃料の 25% を使うんです Há uma guerra, há uma luta para ir para uma nova dimensão. 新しい次元に行くためには戦いがあるんです Enquanto ele não consegue passar a atmosfera, a pressão vai sugar energia. 大気圧を E nessa noite, para o nível que o Senhor quer te levar, クリアするためには神様は私たち está をレベル vindo に uma 連れてきたん pressão だ sobre a sua あなた vida. の人生に圧 E 力が essa かかってるんで pressão す é um limite. そしてこれがあなたの限界なんです Você pode dar um glória a Deus aí? 神様を Você está entendendo? 理解できてますか Se você não está entendendo, diga misericórdia, 理 Senhor. 解できてないならば主を憐れんでくださいと言ってください Deus, com alguém o Senhor está falando aqui, não é possível. 誰かに神様は語ってるんです O Senhor mudou todo um projeto. 全てのプロジェクトを変えたんです Eu falo, Senhor, o Senhor deve amar alguns que estão nessa 主よ condição. この状態にいる人はあなたは愛しておられる Sabe aquelas, como é que é, aquelas cápsulas? そしてカプセルがありますよね Ela também sofre uma pressão, só que é diferente. そしてカプセルが、受ける圧力 Usa と違うん todo です esse hidrogênio quando ela vai entrar na atmosfera. そ
そしたらこのカプセルは大気圏を超えるときに Esses são os 自 seus 分の níveis ハイ de ドロゲンを pressão. 全て使うんです。 Quando ela sobe, todo aquele hidrogênio é gasto. そして持っているハイドロゲンね、ガスは全て失われるんです。 Porque quando sobe na outra dimensão, não Chega- precisa mais de 違 energia. う次元にいたときにエネルギー Você が já いら viu ない os んです。 astronautas? 皆さん大気圏を見たことがありますか？ Você já viu o filme quando eles sobem na 彼 atmosfera? らが宇宙に出て大気圏を Flutuam 超えた時 porque quando você sobe em outra dimensão, o reino é estável. あなたが違う次元に Porque 行くと está 全て tudo は pronto. Calma. Antes. Esquivinara sobre que é na vassoura. Agora, para completar, nem lembrei, mas agora lembrei dessa. Satanás, ele é príncipe aonde? サタンどこの Potestade do? 君主でしょうか？ A atmosfera. 大気の君 Ele 主 não です。 vive na terra porque na terra ele é ilegal. 彼は地球に入れないのは彼は不法だからです。 Então ele fica nessa zona, nesse ar, nessa atmosfera. ですから彼は空気中に大気 E の方にい ele é o るんです único preocupado para que você não rompa em outras dimensões. 彼はあなたが違う次元に行かまいと思っている唯一 Que の人で você す。 fique aqui no seu âmbito, né, discutindo ou questionando, vendo só Jesus de でイ longe. エス様を遠くから見るように、そしてここで批判や Ele 不 vai 満をや lutar ってる até 時 o último porque ele sabe 彼は que quem está conectado aos céus, 天につながっている quem もの、 vive em outra dimensão, 違う次元で生きているものは desfruta, aleluia, do melhor. 一番いいものを満喫 Os que するんです。 confiam no Senhor 主に対しの são もの como は monte de Sião シオンの山のよ que うだ。 não se abala. 決して揺らぐ O ことはない reino dos céus é estável. 天の御国は安定してるんです。 Você sobe no avião, vamos ficar no avião essa noite. 今晩飛行機に行きましょう。飛行機に乗った時 Senhores passageiros, apertem os cintos porque vai ter turbulência. 搭乗員のお客様はシートベルト Enquanto を締 você めてくだ não さい。 entra na atmosfera, あ aleluia, なたが大気圏を越えなければ vai chacoalhar tudo. 全てが揺れるんです。 Nessa noite o Senhor 今 quer 晩 chacoalhar as 主 estruturas は da 私たち tua の vida. 人生の Vai 基 sair 礎 toda a opressão. を動かすんです。 Vai sair, né, você está nesse limite. Hoje você vai botar ele para fora. であなたはその限界にいるならば、今日神様はそれを変えます。 Aleluia. ハレルヤ。 Pedro, vamos voltar no Pedro. Ele vai entrar. Ele falou, coloca o Pedro no avião, ele vai entrar, rapaz. E no final nós vamos estar igual ele. Aleluia. Eu posso desistir de você. 私はあなたのことを諦めるかもしれない。 Papai não desiste. 決して父は決し Porque て na 諦めません。 eternidade ele sabe quem você é para 永 ele. 遠の時にあなたは彼のために何を意味するのか知 Eu ってい não る。 sei quanto tempo da eternidade nós vamos ficar aqui. É pequenininho. この永遠の時私たちは Mas どれぐら você いい tem る que か。 sair nessa noite dizendo: esse tempo, Senhor, 今晩あなたはここから出てきてくる。 vai ser um tempo onde o Senhor vai ajustar minha vida この時は e 主 vai は me 私の levar 人 para as 生を dimensões 正し maiores. て新しい次元に私を連れてってくれ Eu る。 não quero mais perder tempo. 私はもう時間を失いたくない。 Eu não quero ter esses pitis. 私はそういうEu não ダダ quero を超えたくない。 que conflitos segurem そういう葛 para 藤に que よっ eu て vá 止めら no れたくない。 próximo nível. 違うレベルに行けないようにと。 E quando Pedro estava naquela fase dele, そしてペテロがあの場所まで行ってる時に、 que o Senhor quando sentou ali na mesa fora esse dia, um outro dia o Senhor disse: Pedroco, Satã está girando na tua cabeça. そして違うになったらイエス様は言ったんです。ペテロ、サタンはお前の頭の Quantas 中にいるよ。 vezes nós sabemos que alguma coisa não vai bem 何かがうまくいかないなと思った時 e o Senhor está querendo, sabe, nos impulsionar para acertar a nossa vida. で神様は私の人生を正そうとしている。 Quantas vezes o adversário está esperando só uma oportunidade サタンはチャンスを待ってるだけ。 para te prender nesse processo? あなたはそのプロセスに止めようとしている。 O Senhor orientou várias vezes. 神様は何回もそれを言いました。 Quantas vezes talvez o Senhor falou comigo e com você? 神様は何回も私とあなたに語り Eu まし já tive que passar muitas fases na minha た。 vida, 私の人生 muitas. で多くの場面を私は生きなけ Se ればいけ você なか falar っ de qualquer assunto, só de morte, た。死とかどん graças な a 状 Deus 況 eu だろ não う。 tenho experiência. 私は死の経験はまだないんですけれども、 Mas eu já tive que ultrapassar
os limites. 私は自分の限界を超え Eu なけれ tive ば que いけない。 vencer esses limites. そういう限界に勝利しなけ Você ればい falar け de な uma かったんです。 traição, 裏切り várias. いくつも。 Saber que as pessoas falam de você pelas costas. 人々はあなたのことを悪く背中から言う。 Às vezes te abraçam de dia, mas à tarde já estão contra você. 昼間あなたのことをハグして夜はあなたの Mas ことを quando você vive em outra dimensão, でもあなたが違う次元に生きているならば você consegue olhar com os olhos de Cristo あなたはキリストの目で見るこ e とが saber でき que isso tudo faz parte da sua caminhada. る。すべてのものがあなた E の eu 道 entendo の que り nessa の一部で noite す。 o Senhor vai fazer você passar para um outro nível. そして今晩神様はあなたを別の次元に送ってくれるんです。 Os sintomas são esses. Seguia de longe. 症状は O これ verso 55 disse 遠くからそれを見て que いるんです。 acender uma fogueira. Isso são processos de quem いや、 está sendo tratado no seu limite. 日明かりの中にいる人というのは自分の限界を、目の Você 見 já られている conversou com pessoa que dá desgosto de você falar com ela? Tudo ela sabe. その人と喋っててつまらない人いないで Tudo すか está sob controle. 全部知ってる、全部任せろ。 Tudo ela já aprendeu, já もう falou. 全部覚えたよ、もう知ってる。 Você já viu aquele ditado? Não olha para a vida, mas para dos outros. 自分の人生は見ないけれども他の人 Não 生は enxergou 見 o てい seu る。 limite ainda. まだ自分の限界についてない人たち。 Às vezes, nós estamos como Pedro está. 私たちはペトロのようになっている。 Seguimos de longe e sentamos numa roda de fogo estranho. 変な日明かりに腰を下ろすのです。 Sabe o que é fogo estranho? É 怪しい você 日というのは estar com pessoas que até falam que tem a Deus, 神がいると言ってる人 ou たち。 até são boas para conversar com você, あなたと喋るに値する人かもしれない。 mas não estão no níveis que o Senhor já te levou. でも主があなたを連れてったレ Se ベルにい você ない人 faz た parte ち。 dessa igreja, você já não é mais inocente. あなたはもうこの教会の一員だったらもう無 Sabe 知と por は言い quê? ません。 Porque as palavras que o Senhor tem liberado aqui são palavras de reino. 神様がここで放たれている言葉 Nós は não 御国の言葉 iludimos で ninguém. す。誰も Nós não estamos 騙し aqui ません。 trocando, falando, olha, vem pra cá, que aqui é bom. Não, vem pra cá que o negócio é ruim mesmo. こっち来て、 É こっち muito は trabalho, muito trabalho e muito trabalho. 本当に仕事で仕事仕 É 事 muita 仕事 renúncia, muita renúncia, muita renúncia. 自分多くのものを捨てて捨てて É 捨 você てて ter que levantar de manhã e às vezes aquele camarada que você vê que não engrena, você ter que cumprimentá-lo, amá-lo, sabendo que ele não ama você. もうダメなやつにあなたは彼はあなたのことを愛してないと分かってても挨拶しなきゃいけない。 Aleluia. Então quando nós sentamos nessa roda e ele viu de longe, sentou na roda de fogo estranho com aqueles que nunca romperam, só viam Jesus de longe também. イエス・キリストを遠くから見てる人たちと同じところに Tomou o 座 lugar ったんで deles. す。自分の場所に座った。 Sentou junto com eles. 彼らと一緒に座った。 E muitas vezes, ao invés de influenciar, で影響するわけでもなく está sendo influenciado. 影響されているんです。 Então começa a analisar nessa noite. ですから皆さん、自分の人生を見直してください。 Como está a sua vida? 自分の人生どうなっ Jesus ている está aqui e aqui está a mesa. イエス様はここにいてここに机は食卓を置いてあります。 Aí começou, aleluia, as nossas desculpas そして私たち são の bem espirituais, 言い訳が本当に霊的な言い訳なんです。 dizendo que nós estamos fazendo a obra, quando na verdade nós estamos longe. で私たちは働きを行っていると。でも Aí 実 nós 際 começamos a 離 dar れているんです。 desculpa. Hoje não dá, pastor, hoje é a família, o dia da família. 僕先生、今日は家族の日です。 Ah, isso aqui não dá para fazer. É assim que começa. こういうのはちょっとできないんですけど、 Nós vamos gradativamente, 少しずつ nós vamos nos afastando do 離れて propósito. いくんです、目的から。 Ai, Jesus. Nós vimos aqui que três pessoas simultaneamente で3人の人たちが falaram que reconheceram a Pedro. 継続的にペトロを知り合ったと言っている。 Primeiro apareceu uma criada 一人はなんか女中とか e 言って、 ela foi ali perto do fogo 彼女は日明かりのところま e で ela 行って、 disse: Eu te conheço. 私はあなたを知っている。 Aí depois veio mais uma mulher でもう一人の女中、 e ele também disse: Não い conheço. や私は知らないと。 Depois passou mais um tempo そし
でもう一つ時が来たら cerca de mais ou menos 1 hora, 1時間ぐらい経った後 ele também dizia a mesma afirmação. 同じことを言うんですね Esse foi mais claro, esse disse, também este verdadeiramente estava com ele, porque ele também é Galileu. 彼もガリレアの人だとはっきり言っている場面があります Aqui foi algo mais tremendo que o Senhor falou comigo. 神様が私に語った最大のものはこれでした Que por 3 vezes Pedro negou. 3回にわたってペトロは否 E 定しまし 3 pessoas reconheceram a た Pedro. 3人の人がペトロを見分けたんです O galo cantou. 鶏が鳴いて E nessa noite o galo não vai cantar, mas vai ver um som profético aqui nessa noite. 今晩、鶏は鳴かないけれども予言的な音が流れます Sinalizando que quer trazer de volta você no あな propósito. たを目的に戻したいと思う O という音が Senhor, né, galo nós não temos aqui, 私たちはここには鶏はいま mas せん nós temos o Espírito Santo de 私 Deus. たちは主の御霊聖霊がい E ます você pode ver que Jesus, depois que ele negou, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. そしてイエス様はペトロを見たと Não tem como uma pessoa que sente o toque do Senhor, 主に触れられた人が que dia já esteve na presença chorando, 泣きながら主の臨在にいたことがあ sendo る人が tocado por ele. 彼に触れられて Quando ele toca, 彼が触れたら não tem como você não ser movido. あなたは、動かされないことはあり E só nesta hora que Jesus olhou bem para その Pedro 時イエス様がペトロを見つめた時 e ele disse: Não falei, rapaz? 言ったでしょ Eu já te conhecia. 知ってるよあなた Eu は disse que você me 言 negaria. ったじゃないかあなた Eu は私を conheço a 知ってる sua história. あなたの話を知ってる Jesus está dizendo hoje, sinalizando, dizendo assim para イエス você: 様はあなたに似てます Eu sei que você ia falhar comigo. あなたは私に罪を犯すと知っていた Porque quando você falha com pessoas, ou na igreja, ou seja, em qualquer situação, 教会の人とあなたはどんな状況で話しても primeiro você está falhando com ele. あれはもう Não são com pessoas. 彼と罪を犯してるんです人々 E に対 nós してじゃない ficamos duro, 私たちは固まる ficamos resistente. 固まって拒否否定して Você não era da Restaurando Nações? あれリストリングネーションの人じゃない Não, não, não. そんなな Fui lá um tempinho, ih, ちょっ rapaz, と mas 言った lá. けどあそこはもう Mas você não estava na conferência do Quinto でも Generation? キングダムジェネレーションのカンファレンスいたじゃん É! ねえ Não, é meu primo, rapaz. ああいとこ É meu primo, não é? Não sou eu. いとこです Porque o nosso coração se fecha e fica duro. 私たちの心は閉まって固くなる Criamos uma resistência. 私たちは否定的になるんです Nós precisamos ser quebrantados nessa 私たちは noite. 砕かれなければいけないんで Você す precisa nessa noite dizer: Pai, eu estou no meu limite. あなたは今晩父私はもう限界です E Deus vai fazer. そして神様は Abra sua Bíblia. 聖書を開いてください Quero correr. E hoje a gente quer ministrar aqui um pouco. 今日は 16. 少しミニストリーを行いたいんですマルコの16章 No verso 7. 7節を開いてください Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Coisa linda. Papai olha Pedro e a Bíblia diz 父はペテロを見て que naquela hora ele começou a chorar. あの時ペテロは泣き出したと Naquela hora Pedro desarmou ペテロはもう無防備になった de todas as convicções erradas que estavam no seu coração. 自分の持っていた間違った確信から Naquela hora, quando ele chorou, eu fico pensando: 彼が泣いたと書いてる時私は考えます oh, Jesus, eu estou pior do que イエ Judas. ス様私はユダよりもひどい Judas traiu, eu neguei, acho que nós estamos na mesma. ユダは裏切ってそして彼を否定しました Naquela hora, あの時 Pedro ペテロは se reconheceu, acordou para a sua vida. 自分に目覚めたんです自分を知ったんです Naquela hora ele foi impactado. そしてあの時彼は影 Os 響を受け olhos た do Senhor, aleluia, 主 impactou の目が彼 o に coração de Pedro. ペテロの心に影響を与えたんです Parecia que tudo estava acabado. 全てが終わりに見えたのに Talvez você entrou aqui nessa noite, ある日あなたはここに入ってきた está 時 vendo a igreja
se mobilizando, 教会が動いてるのを見て e você não sabe por que você não se ajusta. でなぜ俺だけが入らないんだろ Mas se nessa noite os seus olhos cruzarem com o do Pai, うでもあなたの目が父との目と não olhar para mim, nem olhar para a pessoa que está ao seu あ lado, なたの隣にいる人と私を mas 見 se なければ você voltar de novo para o propósito, あなたが目的に戻るならば todas essas coisas que para você se tornaram como desculpas, あなたの言い訳となったものが você vai se quebrantar diante dele. あなたは主の前で砕かれます Você vai ver realmente que você falhou em algumas あなた áreas. は本当にミスを犯したと思います Você vai até lembrar que você prometeu muitas coisas 多 para くの ele. ものを約束して Você 彼に disse: 行う conta comigo, Senhor. あなたは主よ私を頼って Pode ください contar comigo para esse tempo. 主よその時に私を頼ってください Pode contar com a minha casa para esse tempo. 主よ私の家の時に頼 Eu ってくだ sou o さい homem e a mulher que o Senhor busca. 私はあなたが求めている人です Mesmo que eu me sinta pequeno e me sinta desnivelado, não importa. 私がちょっとレベルが足りなくても小さいと Nessa 思ってても noite você tem que ver o nível que você está e Comba. saber lidar com あなた ele. のレベルにたどり着いてそして Você 彼 tem に que dar a 的できる resposta para o céu de acordo com o que você está hoje. あなたの今の状態に対して天に答 Você えを não 返さなけ pode ればいけない olhar para o seu vizinho que talvez já alcançou um pouco mais. もうあなたよりも少し前に行ってる隣の O 人 Senhor 見ていけない retrocedeu, trouxe essa palavra nessa noite, que é uma palavra de reconciliação, 主はこの uma palavra de acerto, 悔い改めの言葉を持ってきたん uma です palavra que você tem que voltar ao propósito, あなたは目的に戻らなくちゃ que いけな você い tem que voltar ao princípio de todas as すべ coisas. ての物事に戻ら Não なくちゃ vai いけない valer a pena. じゃないと価値がない Reconciliação é quando nós entendemos que tudo está nele e por も ele. う悔い改めというのは全ては彼 Se によって você 彼の não 中にあると voltar a esse princípio, a esse projeto, あなたがこの基礎この起源に tudo 戻 que らなけ você れば colocar as mãos não vai あな fluir. たは何をやっても Você 溢れることは pode ない até fazer, mas as coisas não vão acontecer. もうあなたは行っても何も起きないんです Então, quando tudo estava で perdido, も全てが失われた時 o Senhor entra e o Senhor move. そして主は入ってくるんです E quando nós lemos esse verso, そして私たちはこの箇所を見る coisa linda, a ressurreição de Cristo. 本当に素晴らしいイエス・キリストのよみがえり O Senhor já tinha completado a sua obra na terra. イエス・キリストはもう自分の、働きを E as して終わら mulheres せ foram ali dentro do túmulo e Jesus já não そ estava. して女の子たちは、墓に行った時にイエス Encontraram 様い um なかっ anjo た ali. そこに見つかいを見て E esse anjo disse: 見つかいを言うんです vai lá e conta para os 行 discípulos. って弟子たちに言いなさい Quem era Pedro? Era discípulo também. ペトロもそうですよね Mas o Senhor disse, vírgula, e a Pedro. 天ペトロにって書いてある Olha o verso. 読んでください Avise os discípulos e a Pedro. 弟子たちとペトロに Pedro se lembrou, o Senhor queria lembrar Pedro. 主はペトロに思い出させてほしかっ Dizer た para ele, olha, aquele sinal daquele galo aquele dia 覚えてるあの鶏が鳴いた時 mexeu no seu interior. あなたの心を動かしたで E しょ eu quero trazer de você de volta à origem. あなたを基礎に戻した Eu quero trazer de você de volta ao propósito. あなたを元に戻したいんです Vocês sabem quem foi Pedro? ペトロが誰だか皆さん知ってますか E o sinal de Deus para Pedro, でイエス神様のペトロへの印というのは que o primeiro culto foi ele que pregou. 最初の礼拝で彼がメッセージしたんです Quantas almas se converteram? 何人がクリスチャンになったんでし E ょう essa você tem que dar glória. あなたは栄光を返さなければ Papai nunca esquece daquilo que prometeu para a sua vida. 父は絶対あなたに約束したものを忘 Papai れませ nunca ん esquece das promessas que ele fez. 父はあなたにした約束を決して Papai 忘 te れませ vê ん pela eternidade, não pelo que você está fazendo hoje ou あな pensando た hoje. が今日考えていることには関 O 係な Senhor く chama para você olhar para ele e ele está dando um sinal dizendo: olha, todos os discípulos, mas a Maria fala com ela hoje. そして全て O の弟子 Antônio, eu tenho um そして assunto com 帰って ele くだ hoje. さいアントニオさんでもいい Chama os que já estão alinhados, Mo. mas eu também quero Pedro, eu quero o Antônio, eu quero o Show. Joaquim. 調和してられているものとペトロも Eu quero aquele que fracassou no meio do caminho porque não soube tratar com os seus limites. 罪を犯したものでいい彼は自 Que 分の foi 限界が分からなかった indisciplinado, mas me amava porque eu conheço o coração. 彼は私を愛してて私は彼の心を知ってる Eu sei o que vai dentro de você, não é outro homem que te julga, mas é o Senhor que pode lhe julgar. あなたの心に何があるか私を知っている E 誰 ele もあなた falou: そのことはできな chama い os que já estão prontos, Junto os que já captaram a mensagem, vem. 呼びなさい Mas aleluia, um sinal eu dou nessa noite. そして一つの Eu 印 já が disse que não é o galo cantando, mas é o Espírito Santo. 鶏ではなくて聖 E 霊が ele い te ます chama pelo nome. そしてあなたを名前から呼びます Aleluia. E fala: olha, muitos vão ver.
Eu completar o que comecei na sua vida. E o sinal que o Senhor deu para Pedro foi que na primeira pregação se converteu 3.000 almas. Quantas vezes Pedro negou? Negou 3, para cada uma negada foi 1.000 almas que creram. Na segunda mais 1.000 e na terceira mais 1.000. Para uma vergonha haverá dupla honra para a sua vida nessa noite. Ah, meu Pai, fique de pé nessa hora. Tudo que o Senhor faz é perfeito. Quero que nessa hora nós vamos estar adorando ainda e eu quero aproveitar uns minutos. Há um acerto nessa noite. O Senhor quer que você examine a sua vida. E te pergunta qual é o seu limite. Não vá além daquilo que você possa fazer. Porque se você tenta ir além, você vai começar a se afastar do propósito. E não ir além não está dizendo que você vai desistir. É que você vai ser renovado nessa noite. Então que você possa nesta hora começar a falar com o Senhor. O Espírito de Deus, aleluia, quer que você se desarme nessa hora. Eu tenho falado com o Senhor. Eu quero estar todas as vezes que vier um limite sobre a minha vida, eu quero me ajustar e quero olhar olho no olho no Pai, para que eu possa ver onde eu posso melhorar, para trabalhar nesse nível que eu estou, para ser promovido para o próximo. Como que Pedro ia praticamente iniciar a igreja primitiva? Se fosse uma pessoa, sendo uma pessoa desequilibrada, uma pessoa cheia de amor para dar, mas com um desequilíbrio muito grande. E o Senhor, por isso que o Senhor falou tão duramente com Pedro, não para rejeitá-lo, mas era um confronto de amor. Nessa noite o Senhor está nos confrontando. Você não pode sair do propósito de Deus só analisando na distância. Você tem que sentar nessa mesa de propósito nessa noite. E nós só vamos vencer as próximas etapas se nós formos um nele. Aqueles discípulos entendiam que precisariam ser um nele. Esse confronto na vida de Pedro fez dele um grande homem. E ao ponto de, quando ele estava para morrer, ele disse: eu não sou digno de estar na cruz como Jesus. Naquele dia ele se reconciliou com o Senhor. Quando o Senhor olhou para ele, fez lembrar os conselhos. Nessa noite o Espírito Santo quer que você lembre tudo que ele disse para você, não para mim. Tudo é individual. Nós temos que aprender a agradecer a Deus por tudo o que Ele fez e onde Ele tem nos colocado. Muitas pessoas gostariam de estar até no seu lugar, como pessoa, ou no seu trabalho,
あなたの働きだったり、 ou até 仕事だ mesmo ったり、 ter a vida que você tem, ou filhos que você あなたの持っ tenha, てる子供やあなたの人生をね、多分そうなるかもしれない。家だったり、 ministerialmente, 本当にそれは、ミニストリーの中でも。 mas no meio do caminho, でも a pressão foi tão violenta, この道のりの中の圧 o 力があまりにも confronto 強い、 foi tão violento 直面があまりにも強くて、 que a gente arrebenta. 私たちはぶっ壊れるんです。 Espírito Santo, 聖霊様、 estamos aqui, Senhor, e queremos nos arrepender, ó Pai. ここに悔い改めに来ています。 Nos arrependemos, ó Deus, de sair muitas vezes daquilo que o Senhor traçou para a nossa vida, 神様が私たちに導いてくれた道から離れる pela ことを悔い改めます。 distração que nós caímos 私たちが落ちる、 e muitas vezes quase colocamos tudo a perder, 私たちは全てを失うかもしれない。 pela pressão que veio sobre nós e nós éramos autossuficientes 私たちは本当に自己中心で、 e tudo está arrebentado agora. しかし今は全てぶっ壊れている。 Então, aparentemente, parece que nós estamos no controle, 見た目では私たちが支配していると。 mas isso só vai nos levar à ruína. でもこれは私たちを破 Nessa 壊にもたらす noite, だけです。 eu convido você 今晩 a estar orando comigo, 私と一緒に祈ってくれ。 colocando a sua vida no altar do Senhor. あなたの人生を主の祭壇の上に置いてください。 E enquanto nós vamos estar louvando, 私たちが賛美する間、 se você quiser vir diante do あな altar, たが祭壇の前に来るならば、 nós, aleluia, há um ambiente aqui 今こういう空気が dentro desta palavra. この言葉の中で、 O Senhor quer trazer de volta 主は a 立ち返らせ proposta たい que Ele traçou para a sua vida. 彼があなたの人生に持っている計画を、 Isso é só você e Ele. これはあなたと彼です。 E se você foi tocado por essa あなた palavra, の言葉を立たれたのなら、 que você possa vir どうぞ前の方に来てください。 arrebentado mesmo. もう本当に心を打ち砕かれている中で、 Não é por muito falar, mas 多くの言葉を pode vir para cá 使 pro うの lado ではなく、 também, viu? アメン、皆さんもっとテーブルの周り、前の方にどうぞ自由に来てください。 O Senhor trocou toda a palavra 神様は今日の言葉をすべて変え porque たの Ele です。 disse: Eu preciso trazer vidas ao propósito de novo. なぜかというと彼はこのように言いました。私は目的のためまた命をもたらさなければいけない。そして12月の終わ Nós りまで estamos に trabalhando em restauração. 私はまだ再建の中で働いています。 Então eu falei: Mas Senhor, como é que vai ser hoje? O Senhor です disse: から Não, 私は主よどうなのですか。 eu vou dar o suficiente で神様はこう言いました。私にあなたに必要な分だけはあなたに que 与える。 vai mexer. そしてその必要な言葉だけが本当に全てを有 Você 料 fica 動 à かす。 vontade em ですから皆さんどうぞ ajoelhar, 自由にもしひれ伏したかった sentar. ら座りたかったら Deixa Ele te amar de novo. もう一度彼の愛に触れられるように認めてください。 Deixa Ele te abraçar. 彼に抱きしめられるように。 Onde um braço humano não pode fazer. 手全てのものが何もできないとき、 Sabe, conta pra Ele as besteiras às vezes que a gente 彼に fala, 伝えてください。私が多くこ que の a 間 gente 違ったこと、 faz. 間違って言ったこと、そし Às て vezes 行ったこと、 uma ira que vem no nosso そして私の coração. 心に来るあの怒りだったり、 Às vezes ao invés de desabafarmos com o Senhor, com そして主 Cristo, とキリストと心を開くことを nós sentamos na roda し do ない fogo で、 estranho 私はこの間違った e 人たちと座って começamos し a まう。 destilar nosso coração. そして私の心をそこで打ち明け始めるのです。 Mas hoje Ele está olhando para você だけど nessa 今日彼はあな noite. たを見ています。 Reconcilie-se com Ele. 彼とまた和解してください。立ち返ってください。 Eu estou falando, Senhor, eu quero me reconciliar. 私は言ってますよ。私も和解したいです。立ち返りたいです。 É dia após dia o inimigo na pressão sobre a minha vida. 日々神様、悪は私にこの Porque Ele プレッ quer シャーをかけま mostrar す。 que eu não tenho pessoas fiéis do meu lado. 彼は私に見せたいのです。私の周りに忠実な人がいないとい Ele うこ quer とを。 dizer para mim 彼が私に言いたいことは、 que não vai valer a pena. もう生きる価値がない。 Ele quer dizer para que, Vera, você fica de segunda a segunda 悪魔はこう言ったようです。なぜ orando, lendo, ベラ lendo, さん、あなた orando, は lendo. 月曜日からそして1週間の間読んだり祈った Com り読んだり tantos 祈ったり、 problemas à parte eu tenho. そしていろんなこの問題の中で Deixa isso. それを全部やめなさい。 Pega
Pega a sua família e vai viver com ela. あなたの家族を背負っても本当に生きなさ Você い。 pode adorar a Deus só você e sua família. あなたの家族だけであとは礼拝することができるから。 Mas aí, aleluia, だけど o Cristo que vive em mim começa a se 私の revelar 中にあるキリストが com gemidos 解き明か inexprimíveis. され、 E ele diz: e onde está o teu propósito, Vera? 彼はこう言います。あなたの目的は Teu どこにあるんですか、ベラさ propósito ん。 não é baseado em あなたの目的 pessoas. は人々にないのです。 Sabe o que ele disse para mim? そして神様が何を言ったの Quando か。 Jesus mais precisou de Pedro, イエス様が一番ペテロを必要としてた時に、 porque ele foi cuspido no rosto. なぜかというとイエス様は唾をかけられま Bateram no し rosto た。 dele. そして彼の顔に叩かれました。 Ele sofreu 彼は本当に苦しんだのです。 na mesma hora que estavam batendo em Cristo. そしてキリストに彼が叩かれていた時、 Pedro estava na rodinha ペテロはその人 com たちと seus 一緒に novos 座って、 amigos. そして新しい O 友達と Pedro 一緒 que に tinha prometido tanta fidelidade. もう忠実さを約束していた O ペテ Senhor ロ falou: が、 se aconteceu comigo, Vera, acontece com você 神様はこう também. 言いました。私にそれが起きたならあな Porque たの a 人生にも sua 起きると。 dependência nunca poderá ser de な pessoas. ぜあなたは人々に頼るのでは A なく、あなた sua は完全に私 dependência sempre será do Cristo que キ vive リ em スト ti. あなたの中に生きているキリストに頼らなければいけない É か Ele ら。 que vê, é Ele que 彼が contempla. 見ているのです全て É を。 Ele que trazendo restauração para a tua vida 彼 nessa があなたの noite. 人生に今日全てをまた新しくしています。 Ele te ama. 彼はあなたを愛しています。 Ele te ama. 愛しています。 Te ama, te ama, te ama. Te ama, te ama, te ama. 愛しています。愛してい Ele ます。 te ama, Ele te ama. Oh, e o amor dele te envolve. Quero que você sinta esse amor nessa noite. 今日この愛 É を抱きしめて algo ください。 pessoal. これはもう個人的なことです。 Ele tem ciúmes de você. Ole manara bashere manara basore. O amor de Deus te envolve. Se renda nessa noite. Solte, solte. 完全にへり下ってください。もう全てを捨ててください。 Meu Deus, 完全に彼の見舞いにひれ伏してください。あなたの心を。de um pai e de um menino.